Chamem a polícia. Esse mendigo está tentando dar golpe no banco. O grito do gerente Ricardo soou como um tiro em plena tarde ensolarada. As cabeças se viraram. Clientes apressados, imersos em seus próprios dramas financeiros, interromperam suas transações. O murmúrio da agência se desfez em silêncio tenso, enquanto dois seguranças, reforçados por um ar de autoridade mal direcionada, se aproximavam. No centro do salão, um homem de chapéu puxado, roupas simples e botas cobertas de lama, se mantinha em pé, quase estático. Era João Mendes, um fazendeiro que muitos conheciam, mas cuja aparência dispersava o reconhecimento de sua grandeza. O gerente, com uma expressão de desprezo que parecia esculpida em seu rosto, apontava para ele como um criminoso à vista. "Esse homem está tentando usar um cartão falso", repetiu Paulo, esperto como um gato, mas com o olhar de um lobo faminto, mal disfarçando seu desprezo. João, por sua vez, não disse uma palavra. A fúria quente da injustiça fervia sob a superfície, mas ele sabia que a cena estava apenas começando a se desenrolar. Enquanto um dos seguranças pegava o telefone para contatar a polícia, a rotina da agência estagnava em um clímax de expectativa. Foi então que, como um símbolo do inesperado, a porta se abriu. Um homem de terno bem ajustado, apressado, passou suavemente entre os bancos e as pessoas. Era Maurício Teixeira, o diretor nacional do banco. Sua presença instantaneamente alterou a atmosfera. Ele avaliou a cena com um olhar afiado, sua mente preparando-se para o que estava por vir. Sua visão se deteve em João. Por um momento, o mundo externo se apagou. Ele não viu apenas um mendigo. Ele viu um dos maiores clientes da instituição, um cara que nunca deixava de investir. Um homem que transformou terras áridas em cebolas de ouro. A audácia do gerente Paulo para chamá-lo de fraude ameaçava desafiar não só a reputação de João, mas a integridade da própria agência. "Vocês estão chamando a polícia", vociferou Maurício. O silêncio na agência era palpável, a respiração coletiva suspensa. Cada cliente, cada funcionário, segurava o fôlego como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. E estava. "Para o maior cliente desta instituição", finalizou o diretor. Olhares se cruzaram, o horror e a incredulidade refletidos em cada rosto. Agora era a hora de Paulo responder, mas suas palavras sufocaram em sua garganta, diante do inevitável. O diretor digitou rapidamente os números da conta de João, como um domador dominando um leão rebelde. A tela iluminou-se. Um saldo. Não era apenas um número, 12 milhões de dólares. O testemunho inequívoco de uma vida dedicada ao trabalho árduo, longe da visão limitada do gerente que agora queria o chão se abrindo sob seus pés. Maurício respirou fundo, medindo o impacto do que acabara de revelar. Ele virou-se para Paulo, a expressão agora uma mistura de desapontamento e confusão. O olhar desdenhoso do gerente caíra como uma máscara, revelando a fragilidade de um homem que sempre se escondeu atrás de sua autoridade. "Você acabou de chamar a polícia." As palavras saíram de sua boca como um martelo. Para o homem que mais movimenta dinheiro nesta região. O murmúrio da agência se transformou em uma onda de murmúrios, como se um vasto rio de boatos estivesse desaguando nas mentes atônitas presentes. Paulo, até então tão seguro de suas ações, agora buscava o chão para se esconder. A cena não era apenas uma humilhação pública, era um aviso claro para todos os demais. Para aqueles cujos olhos estavam fixos em João, algo dentro deles mudou. As botas sujas de terra tinham mais valor que qualquer cartão de crédito sob a mesa de um banqueiro. João, percebendo a mudança ao redor, segurou o chapéu com firmeza, olhou para o gerente com uma calma imperturbável que feriu a arrogância do homem. "Terra suja, bota", disse, e suas palavras ressoaram como um estrondo no ar. "Mas a arrogância suja a dignidade de quem veste terno." E assim, enquanto Paulo era escoltado para fora da agência, todos ali perceberam que a verdadeira riqueza muitas vezes estava escondida sob camadas de julgamentos superficiais.
O dia em que João Mendes se tornara, sem querer, o protagonista de sua própria história de rejeição e redescoberta, permaneceria gravado nas memórias de todos que testemunharam sua ascensão inesperada e gloriosa, no meio de uma sala cheia de gente que precisa aprender a olhar além do óbvio. Enquanto a tensão dominava a sala, o olhar de João acompanhava cada movimento, cada murmúrio. Ele não era apenas um fazendeiro. Era um homem que adquiriu sabedoria através do tempo e da terra. Não era a primeira vez que sua presença era subestimada. O olhar ferino de Paulo, carregado de desprezo, ecoava em sua mente. Mas ele sabia que aqueles que não valorizam o caráter dos outros estão condenados a perder. Os outros clientes na agência, antes distantes, agora estavam agarrados às suas cadeiras. A pressão no ar crescia. Seus olhares alternavam entre João e o gerente, como se esperassem um espetáculo. Mulheres sussurravam sobre a encenação e homens pigarreavam com a intenção de afastar a visão da humilhação. Cada vez mais, um grupo se formava ao redor, como se assistissem a um jogo, o jogo insensato do preconceito versus a verdade. Quando Maurício Teixeira entrou, o ambiente mudou. O seu terno impecável e o ar de autoridade projetavam segurança. Ele tinha o poder. Ao caminhar na direção de João, aqueles que antes pareciam juízes agora se tornaram espectadores apavorados. Todos sabiam que Maurício não era apenas um diretor. Ele era um símbolo de tudo o que confortava e desafiava o sistema financeiro. Nota-se a tensão. A incerteza pairava como um fardo inelutável. Maurício parou ao lado de João. Era como se houvesse um reconhecimento silencioso, um protocolo não escrito entre os que dominam o mercado e aqueles que são subestimados por suas aparências. Ele olhou para o gerente e o que parecia ser uma simples conversa se transformou em um interrogatório. Quantos milhões a sua arrogância acaba de ignorar, Paulo? A pergunta pairou, provocativa e afiada. Em um momento de lucidez, João falou. Sua voz calma desafiava o alvoroço ao redor. Você se esquece, Paulo, que não é o terno que faz o homem. É como ele trata aqueles que não têm nada. Sua frase voou entre os presentes como uma flecha certeira. O mundo corporativo muitas vezes se esquece de que a verdadeira riqueza é muitas vezes invisível aos olhos, e aquela mensagem ecoou, reverberando como um mantra entre aqueles que olhavam surpresos e com a consciência pesada. Os seguranças, antes tão confiantes, deram um passo para trás, como se começassem a perceber que o vilão da história não era João, mas a cultura de desprezo que permeava a agência. Um clima constrangedor envolvia a sala. Aquelas 4 paredes, que antes pareciam manter a ordem, agora pareciam começar a rachar sob o peso da verdade que se desenrolava diante de todos. Com o passar dos minutos, a realidade começou a se desfazer. O que parecia um dia comum se tornara um show de vaidades. João não estava apenas lutando por dignidade. Ele estava expondo uma ferida aberta que poucos se atreveriam a tocar. O preconceito se tornara um personagem na encenação, e Paulo, em seus excessos, agora era o protagonista da vergonha. Ele olhava para Maurício, depois para João, e surgia a dúvida: quem realmente tinha perdido? E foi nesse momento que a história da agência reescreveu seu futuro. Não havia uma saída clara do enredo, e o fardo da autocrítica pesava sobre todos. A sala, antes ensurdecedora, agora parecia mais silenciosa do que uma biblioteca. Era um silêncio recheado de reflexões, questionamentos e cheiros de café frio, misturados ao clamor da hibernação da arrogância. A demissão de Paulo se desenrolou como uma cena de um filme no qual ele não foi o herói. A mão de Maurício sobre o ombro de João era um gesto mais do que respeitoso. Era a reparação ao que não houve. João, com as botas cobertas de terra, agora ganhava novos significados.
Era um homem que não se deixara abater, cujos princípios eram mais valiosos que qualquer patrimônio. Enquanto ele se virava para sair, uma risada nervosa ecoou pela sala. Alguém tentava quebrar o silêncio tenso, mas a verdade já havia falado mais alto do que qualquer tentativa de desviar a atenção. Aumentava a consciência coletiva naquele microcosmo da vida financeira, da aparência e da verdadeira essência humana que estava emergindo à superfície. Ali, naquele dia, enquanto as portas se fechavam atrás de João, o eco de sua dignidade se misturava à brisa. A vida continuaria, mas a lição deixada naqueles corredores ressoaria como um alerta. Riqueza não se mede por trajes, mas pela humanidade que carregamos em cada ato e palavra. E a memória do mendigo que virou titã tinha apenas começado. Os olhares se cruzavam, tensionados, enquanto João permanecia imóvel como uma rocha num rio revolto. Ele não apenas aguentava o peso do desprezo alheio, mas também refletia uma força silenciosa, um poder que poucos ali reconheciam. As palavras de Paulo, o gerente, cortavam o ar como uma faca afiada. Não atendemos esse tipo de gente aqui. Era uma afirmação marcada por um desprezo tão profundo que ecoava nas paredes de mármore da agência. Os clientes, numa dança involuntária de curiosidade e compaixão, começavam a murmurar entre si, divididos entre a repulsa ao espetáculo da humilhação e a chacoalhada indignação diante da cena grotesca que se desenrolava. Um golpista? Ele não parece um mendigo, parece um trabalhador. Mas Paulo não se importava. Tinha visto muitos daquele tipo de gente, e sua experiência limitada o cegava para o incrível potencial representado por João. Ele queria um cliente que pudesse ser moldado à imagem do que entendia por sucesso, não um fazendeiro de botas sujas que transformava terras inúteis em ouro. E assim, sob a luz fluorescente que iluminava a agência, o clima pesado de preconceito se intensificava. A presença dos seguranças, que pareciam mais animados do que propriamente ameaçadores, só tornava a cena mais absurda. João, com seu semblante calmo, contrastava com o frenesi ridículo ao seu redor. Batidas firmes do coração do homem ecoavam na sua mente, mesclando preocupações com a segurança de seus investimentos e a incredulidade diante do ridículo da situação. Maurício Teixeira, no entanto, não era qualquer presença. Cinturão afivelado, sapatos engraxados. Ele apresentava uma postura que emanava confiança e autoridade. Quando atravessou a agência, ignorou os olhares fixos. A atenção dele não era para os murmúrios dos clientes, mas para a injustiça que estava prestes a se perpetuar. Mal o segurança tinha tocado o telefone e a voz de Maurício chegou como um trovão. "O que está acontecendo aqui?" As palavras caíram pesadas, cortando a conversa nervosa como um fio afiado. A face de Paulo, que antes exibia um sorriso arrogante, agora se tornara uma máscara de confusão. Ele gaguejou, tentando articular uma resposta que fizesse sentido. "É um mendigo querendo usar um cartão falso." Sua afirmação soava cada vez mais absurda à medida que os olhos de Maurício se fixavam na tela do computador. Diante de todos, ele digitou o número da conta. O silêncio que se seguiu era palpável, um silêncio que pesava como chumbo. As cifras apareceram na tela, saltando aos olhos. Saldo, investimentos, crescimentos. O valor era de dar calafrios. Assim que Maurício retirou o olhar do monitor e o fixou em Paulo, não havia mais como voltar atrás. "Você acabou de chamar a polícia para o homem que mais movimenta dinheiro nesta região." O eco daquela frase reverberou por toda a agência, como se cada cliente e funcionário tivesse sido atingido por um raio. Olhares de incredulidade e culpa se espalharam e as expressões mudaram. O desprezo pós-humano do gerente rapidamente se transformou em um misto de temor e vergonha. Maurício não se conteve. Em um ato que desafiava as normas corporativas, demitiu Paulo ali mesmo, no centro do palco. "Peço desculpas em nome do banco", Maurício disse, a voz firme, mas a compaixão não ausente.
João, que até então mantivera a serenidade, absorveu cada palavra. O clima mudou, a agitação foi substituída por um silêncio quase reverencial. Ele olhou para suas botas. O pó da terra carregava histórias de perseverança, de cultivo, de vida. Para ele, a demissão de Paulo não se resumia a um ato de justiça, mas a um lembrete. Terra suja bota, murmurou, e sua voz instruía, não de forma arrogante, mas com uma triste sabedoria. Mas a arrogância suja a dignidade de quem veste terno. Aquilo era um momento, uma lição. Todos ali aprenderam finalmente que a verdadeira grandeza não se mede pela aparência, mas pela substância. As janelas da agência brilhavam com o reflexo do mundo exterior, mas dentro, a luz vinda de João iluminou claramente o que realmente importava. E enquanto ele saía, levou consigo uma aura de dignidade que desafiava ainda a mais poderosa das instituições. A tensão naquela agência bancária não diminuía. Clientes murmuravam entre si, a incredulidade prenunciava um estalo. João, no centro das atenções, observava tudo com um olhar distante, quase fúnebre. Ele sabia que, ao vestirem-se de forma simples, as pessoas logo formariam juízos precipitados. As bocas se moviam, mas os sussurros não contavam a história dele, dos milhares de hectares em que suas mãos calejadas haviam semeado. Paulo, o gerente, parecia uma marionete em uma peça ruim. Seu rosto, já rubro pela pressão, revelava uma fragilidade emocional que ele tentava esconder. Uma fragilidade tipicamente forjada no preconceito, enraizada numa educação vazia e elitista. Como pode esse homem estar aqui? Um mendigo usando cartão falso? Um desafio à autoridade? Ele pensava. Mas existia, sob essa superfície moralmente rala, uma camada de insegurança. E a insegurança se manifestava na urgência em querer desviar a atenção. Qualquer preço, desde que ficasse livre desse embaraço. Entre a multidão, um casal de idosos se entreolhou. Ele era um ex-empresário, amado por sua sabedoria prática, mulher que lhe segurava a mão, conhecia o caminho das cheias e secas da vida. E agora viam um homem que tinha construído seu império da terra que muitos desprezaram. Aqueles olhares silenciosos se tornaram um eco. Ele não é mendigo, Paulo, mas um rei em suas terras, pensou a mulher, respirando fundo enquanto cada célula de seu corpo se insurgia contra a injustiça. Maurício, por outro lado, não se movia apenas por sua posição no banco, mas pela necessidade interna de corrigir um erro que chamava a si. A imagem de João, não apenas um agronegócio construído com astúcia, mas um ser humano digno, o apertava. O diretor sentia, lá no fundo, que precisava agir. A fumaça de um escândalo ia sendo lançada por atitudes impensadas. Ele franziu a testa e moveu-se como um general em meio ao campo de batalha, implacável. Não, 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 e aqui não. Não pode ser, repetia em um sussurro. Sua mente trabalhando a mil para evitar que esse momento se tornasse um desastre ainda maior. Ele sabia que para João, a vida estava imersa na terra, e esse gesto de desprezo, essa pequena humilhação vinda de Paulo, era um insulto insustentável. O silêncio na agência se tornara palpável, quase visceral. O clima, pesado, era cúmplice do momento embaraçoso, e a indignação se transformava em revolta. Talvez, pensou, a ação que ele estava prestes a tomar não fosse somente por João, mas por todos que um dia se sentiram desmerecidos pela simplicidade de sua aparência. As palavras a serem ditas precisavam ecoar além daquelas paredes, atravessar todas aquelas mentes entorpecidas. Uma luz de clareza fulgurou na cegueira de todos os presentes. Era a hora do despertador tocar. Hoje, Paulo, Maurício começou, sua voz como uma onda, abrindo caminho. Você acaba de fazer um desserviço não apenas a este homem, mas a todos que trabalham dignamente, que desafiam suas próprias raízes. O silêncio dilatava-se ao redor deles, a indignação visível no olhar dos outros funcionários.
Alguns lembraram-se de suas próprias lutas, pequenas ou grandes, e a humilhação que sentiam por estar naquele ambiente. João, com seu chapéu na cabeça e suas mãos sujas, sentia a adrenalina fluir. Ele não precisava fazer alarde nem gritar ou revidar. A justiça estava sendo feita. Não a justiça material, mas a justiça que brota das raízes e se ergue pelo amor à profissão e ao trabalho árduo. Ele se permitiu encontrar a força que residia, talvez adormecida, mas nunca morta. O semblante de Paulo estabeleceu um espelho, refletindo o que era: insegurança, desprezo e agora uma súbita realização. A máscara se despedaçava com aquela declaração simples e marcante, deixando expostas fragilidades que o lado oposto poderia identificar. Você não pode me demitir. Ele gaguejou, mas uma estranha empatia se formava. O medo não vinha mais de João, vinha do que a vida exigiria naquelas circunstâncias tremidas. Maurício então fez o que deveria ser feito. O diretor decidiu que a conversa terminava ali. Ao estender a mão a João, ele expressou mais que uma desculpa. Foi um pedido de desculpas por uma cultura que erra em seus excessos. E assim, enquanto João se afastava, uma nova dependência começava a surgir, não entre clientes e bancos, mas entre o homem e a terra, entre a dignidade e a economia. Naquela agência, no entanto, a lição se tornaria pauta. E talvez, só talvez por um momento sadio, algum gerente em um futuro breve olharia para um mendigo com curiosidade e respeito, lembrando que, às vezes, o verdadeiro valor não se mede pelo que se veste, mas pelo que se traz. João observou a agitação ao seu redor. Os seguranças, com olhares cúmplices de desprezo, aguardavam uma ordem. Era como se a atmosfera estivesse carregada de um ruído quase palpável, um zumbido de vozes sussurradas que o examinavam. Ele não era um mendigo, apenas alguém que fazia suas transações com pouca pompa. Arqueava os ombros, sem pressa de responder ao desprezo de Paulo. O gerente sabia que naquele momento estava na linha entre uma humilhação que seria gravada na memória daquela agência e uma lição que precisaria ser aprendida. Os olhos de João, que enfrentavam a hostilidade, estavam repletos de uma serenidade que incomodava. Ele poderia se ter exaltado, poderia ter berrado e agido como muitos fariam sob tamanha injustiça, mas ele era feito de outra fibra. Era a fibra do trabalhador que vira o sol nascer e pôr-se em suas terras. Ele passou a mão pelas botas, sujas de terra, e pensou que aquelas marcas contavam uma história que Paulo Almeida nunca conheceria. Maurício, o diretor, analisava a cena. Ele presenciava o que muitos só veriam como uma simples contenda. O terno impessoal contrastava com a autenticidade de João. O diretor sabia que não eram as roupas que definem, mas as ações. Ele apressou-se a intervir, consciente de que a reputação do banco estava mais uma vez em discussão, não apenas por causa daquele momento, mas pela cultura que permitia que a arrogância dominasse a lógica e o respeito. "O que está acontecendo aqui?" Maurício perguntou incisivamente, quebrando o clima tenso que pairava no ar. O silêncio voltou com um peso assustador. Os clientes trocaram olhares furtivos. Alguns já filmavam a cena com seus celulares. O que poderia ser uma simples correção se transformava em um espetáculo público. Paulo, tão certo de sua posição, não hesitou em expor sua própria ignorância. Um mendigo tentando usar cartão falso. A expressão no rosto de Maurício mudou instantaneamente. Uma mistura de indignação e espanto. Ele se aproximou do computador, digitando o número da conta de João com uma rapidez quase crua. O monitor se iluminou, revelando um saldo que poderia encher de vergonha qualquer um naquela agência. Os olhares de desprezo se transformaram em espanto. "O maior cliente desta instituição", Maurício murmurou, mais para si mesmo. O diretor virou-se para os seguranças, agora paralisados, e então encarou Paulo, cujo rosto agora tinha a cor do medo. A lição estava prestes a ser ministrada com força. A cultura do desprezo teria seu preço.
O que estava em jogo não era apenas o nome de João, mas também o da instituição que permitia que a arrogância prevalecesse. No fundo, a sanção ao gerente deveria ser um divisor de águas. Quando Maurício anunciou a demissão dele, a tensão se diluiu, mas o impacto ficou. João limitou-se a soltar um leve sorriso. Ele não estava ali para se vingar. Estava ali apenas para mostrar que a dignidade sempre fala mais alto, que a substância supera a aparência. As palavras de João, as famosas que ecoariam nas paredes da agência, tornaram-se um mantra. Terra suja bota, disse ele a voz firme, mas a arrogância suja a dignidade de quem veste terno. Maurício estendeu a mão a João, que aceitou o gesto de reconciliação. Sem exageros, somente respeito. Naqueles instantes, os clientes que antes estavam estupefatos começaram a aplaudir. Não era uma ulha, mas um movimento de aprovação. A cultura dos relacionamentos começava a se modificar. Em tão pouco tempo, João se tornara um símbolo. Aquela história de um mendigo com uma conta invejável reverberaria por meses e anos dentro daquela agência. Ali, naquele espaço onde muitos relegavam valores ao lixo, uma nova abordagem nascia. As engrenagens da economia encontraram um herói inesperado. Não importava as vestimentas, o que contava eram as ações. E assim, com seu chapéu na cabeça e a dignidade intacta, João caminhou pela porta, deixando um rastro de reflexão. Mais do que dinheiro, ensinara uma lição a todos. O real valor de um homem não se mede pela aparência, mas pela solidez de quem ele é de verdade. O silêncio avassalador se instalou na agência. Clientes paralisados observavam a cena e cada um parecia calcular o próprio papel naquele estranho espetáculo. João tinha uma aura, um magnetismo que contrastava com sua aparência. Ele, um homem de terra, em meio a um mar de ternos e gravatas. O que para muitos era apenas um mendigo, para alguns poucos já começava a parecer um titã, erguido contra a hipocrisia de um sistema falho. Enquanto Maurício encarava Paulo, a expressão do gerente passava de confiança evidente a uma inquietação palpável. O suor brotou na testa de Paulo, enquanto ele tentava recolher as peças daquela situação que se tornava cada vez mais insustentável. Um golpe? A maior conta da agência? A mente dele funcionava como um relógio quebrado, incapaz de aceitar as consequências da sua arrogância. O que vinha a seguir era imprevisível, e nem mesmo ele ousava pensar no que poderia vir depois. João, no entanto, estava focado. O olhar distante se tornava mais afiado, como uma lâmina que cortava a tensão no ambiente. Ele conhecia o valor que havia construído com suor e dificuldades. Em sua mente, recordou dos dias sob o sol ardente, das noites frias nas fazendas que adquirira. As lembranças o fortaleciam, inabalável diante do desprezo que tentavam lhe infligir. Ele, que já tinha sido chamado de incompetente por muitos, agora queria que aqueles que olhavam para ele entendessem que o caráter não se media em roupas ou em contas bancárias. Maurício se virou para o grupo de clientes que assistia à cena. Isso precisa ser resolvido. Com a voz firme, ele despediu-se da hesitação e se dirigiu a João. Peço desculpas por este incidente, Sr. Mendes. Havia algo naquele tom que fazia as pessoas reavaliarem a situação. João levantou uma sobrancelha. Não era preciso pedir desculpas, mas a sinceridade era um primeiro passo. Está tudo bem, respondeu ele, embora tudo menos aquilo estivesse bem. Os seguranças, incomodados com a mudança de direção, pareciam confusos. O que deveriam fazer? Expulsar o mendigo? A resposta não era mais simples. Em vez disso, o foco se mudara. A história massa de ar foi substituída por murmúrios, sussurros de espanto e especulação. Ele é quem? Como isso é possível? O choque coletivo refletia uma epifania coletiva. A futilidade do desprezo começava a ser apaixonante aos olhos deles. Maurício, com um gesto de mão, convidou João a se aproximar do balcão. Vamos esclarecer isso rapidamente.
No momento em que digitou as informações, a realidade financeira de João se desdobrou como um pergaminho. A tela iluminou números que contavam a história de um verdadeiro empreendedor. Os murmúrios tornaram-se gritos de incredulidade. A percepção mudava. Num piscar de olhos, aquilo já era muito mais que um simples descuido de um gerente mal preparado. Era uma lição que ressoaria. O que o gerente não percebeu era que as verdadeiras estruturas de poder não se vestem de ternos caros ou usam cartões de gratuidade. Ele fora pego na armadilha da superficialidade e, ao mesmo tempo, forçado a confrontar a própria mediocridade de sua visão. Era como se a realidade se tivesse deslocado, revelando quem realmente era. Alguém pequeno, temeroso, incapaz de enxergar além do óbvio. João se virou para os outros clientes. Aquilo que prometia ser uma humilhação se transformava em uma manifestação de reivindicação da dignidade humana. As pessoas que antes olhavam com desprezo, agora pareciam homens e mulheres questionando suas próprias convicções. Ninguém escaparia daquele momento. Ele não disse nada. Contudo, tudo que desejava estava exposto no rosto de cada um deles. A saída de Paulo foi marcada por um misto de vergonha e angústia. Agora, o eco de sua demissão ainda reverberava, um aviso nítido. O que poderia ser um dia banal virara um divisor de águas. Com um aceno de cabeça para Maurício e um olhar de aprovação silencioso de João, a agência começava a se mover rumo a uma nova era. À medida que João cruzava a porta, a transformação estava apenas começando. Mesmo na poeira das botas havia riqueza. E agora uns poucos entendiam, por experiência, que a verdadeira grandeza muitas vezes se camufla na simplicidade. As lições da vida, nenhuma delas era simples e tudo, absolutamente tudo, poderia mudar em um instante. O clima na agência, antes carregado de tensão, agora vibrava com uma nova energia. A demissão de Paulo foi como um raio em território seco. Os funcionários ainda pareciam atordoados, mas uma mudança palpável se desenhava. João avançou, uma figura imponente, ainda cercada pelas sombras de seu passado glorioso na fazenda. Ele não era apenas o fazendeiro que todos viam, mas um titã da agricultura. A transformação que ele fizera ao longo de décadas não se resumia a cifras em contas bancárias, mas à resiliência e à visão que herdara da terra. Maurício Teixeira, com um olhar terno mais firme, se virou para os funcionários. Eles se encontraram com o espectro do medo. A falha de Paulo havia exposto não só a incapacidade de um homem, mas a caverna de preconceitos que funcionava como um altar na cultura do banco. A partir de hoje, todos aqui lembrarão que o respeito é a moeda mais valiosa, declarou Maurício, com um timbre que ecoava a determinação de um líder que sabia o que era realmente lutar por sua posição. Mas João, ainda sem olhar para trás, estava em um caminho diferente. Ele se dirigiu à porta da saída. O eco de suas botas sujas ressoava nas paredes de mármore da agência, como um lembrete do que o lugar realmente poderia ser, um espaço de inclusão. Cada passo de João era um desafio sutil à arrogância que transbordava em sorrisos de desprezo. Esse cenário não é só meu, é de todos nós, pensou ele, refletindo sobre aqueles que também vestiam camisas simples e sapatos desgastados. Enquanto saía, olhou uma última vez. A expressão dos clientes, que antes era de aversão, agora parecia misturar surpresa com uma pálida compreensão. Uns poucos tiveram coragem de encará-lo nos olhos, quase sem palavras, como se quisessem se redimir de uma injustiça silenciosa. O que poderia ser um dia banal tornara-se um marco na vida deles, um lembrete de que nem sempre o que reluz é ouro e que a verdadeira substância reside nas histórias não contadas. No ar, uma vibração diferente, a possibilidade de mudança. João sentiu que poderia transformar este embate em algo maior. Ele tinha o poder de moldar a realidade que havia se formado através de anos de investimento, mas não apenas em dinheiro. A Laser,
Focaria sua atenção em abrir diálogos que antes eram impossíveis e que agora pareciam inchados de potencial. Acendeu em seu cérebro um estalo, um plano crescia. O banco não era apenas um lugar para gerir dinheiro, mas uma arena para moldar uma nova forma de perceber o valor das pessoas, independentemente de suas roupas ou aparência. Uma nova era começa aqui, e sou eu quem a iniciará. Ele se prometeu. Mesmo o calor do sol batendo nas suas costas não era capaz de derreter a determinação que brotava como folhagem nova. Do lado de dentro, Maurício ainda estava em meio à tensão e uma sala cheia de olhares confusos. Aquela avalanche de mudança não se formava somente por conta de Paulo, mas pela decisão coletiva. Agora, mais do que nunca, os relacionamentos humanizados e a inclusão seriam fundamentais. Sem entender completamente, aqueles funcionários, agora ex-assistentes em um espetáculo de desprezo, começaram a se perguntar: como vamos fazer isso? Era um momento de epifania. A mudança pauta pela narrativa do simples, e à medida que João caminhava, ele pensava no que sua avó sempre dizia: a terra te mostra quem você é. Para ele era claro que as lições não eram apenas sobre como plantar e colher, mas sobre o amadurecimento da vida em cada semente. O futuro brilhante que ele visualizava nas suas fazendas poderia, quem sabe, agora ser semeado em corações e mentes que precisavam mirar além das aparências. Essas reflexões, enquanto cruzava a porta do banco, se consolidavam no entendimento de que a verdadeira riqueza vinha da essência. E assim, a poeira das botas de João não era mais apenas sujeira acumulada por sua jornada. Era um símbolo, um lembrete permanente de que, sob a aparência descuidada, estava um gigante que havia rompido as barreiras do ego e desafiado um sistema a se reconstruir sobre fundamentos sólidos de dignidade, respeito e inclusão. João saiu da agência com um misto de alívio e determinação. O eco da demissão de Paulo ainda ressoava em sua mente como um tambor que marcava o pulso de uma nova era. A sensação de ter enfrentado a arrogância do gerente não era apenas um triunfo pessoal, era um símbolo de resistência contra os rótulos que a sociedade impõe. Nas ruas, sentia o cheiro da terra úmida após a chuva, um lembrete constante de sua ligação com a natureza, um elo inquebrantável que não se limitava a roupas ou aparência. A caminhonete antiga esperava por ele. Um veículo que muitos poderiam considerar ultrapassado, mas que para João carregava histórias. Almas de animais pastores, tempestades enfrentadas e as sementes plantadas sob o sol ardente. Ele ligou o motor e o som robusto lhe trouxe uma sensação de lar. Acima de tudo, a vida nos campos parecia infinitamente mais rica que qualquer fortuna acumulada em um banco. Enquanto dirigia, recordou o olhar perplexo e envergonhado dos clientes que testemunharam sua humilhação. O desdém se havia transformado em respeito, a incredulidade em reflexão. O que as pessoas viam era a superfície, mas no fundo, em cada bota suja, havia uma história de conquista e paixão por transformar a terra. Não se tratava apenas do dinheiro ou do poder. Era sobre serviço à comunidade, emprego gerado e o desenvolvimento sustentável que ele tanto acreditava. Ao chegar em casa, ele sentiu aquele calor familiar na terra sob seus pés descalços. O silêncio do campo o abraçava, e por um instante ele se perdeu na liberdade do espaço. Essa liberdade estava longe da opressão das paredes frias do banco. Ali, sob o céu aberto, João Mendes não precisava provar nada a ninguém. Sua grandeza não residia nos anos trabalhados em contratos ou nas cifras em contas bancárias, mas no suor que ele derramava por um legado que ia além de si mesmo. João pensou nas futuras gerações. Como ele poderia cultivar um entendimento diferente sobre sucesso e valor, o que realmente importava? A resposta poderia ser encontrada no solo que alimentava suas esperanças e sonhos. Uma produção consciente que não apenas nutria o corpo, mas também o espírito da sua comunidade.
Ele sorriu ao imaginar agricultores e filhos de agricultores, todos reconhecendo que a verdadeira riqueza não reside na aparência, mas na essência. A vida de João não estava somente entre paredes ou escritórios. Era um épico vivido na imensidão. E quando lembrou-se do orgulho de ter se colocado de pé, a poeira de suas botas não era mais apenas sujeira. Era um estandarte de resistência, um símbolo inquebrantável de dignidade contra um sistema que ainda precisava aprender a olhar além das aparências. Cada gota de suor que caía respeitosamente na terra ao redor representava um compromisso com a autenticidade. As árvores, os campos, os animais, até mesmo os ventos que sopravam ali, todos falavam a língua do trabalho árduo e da humildade. E assim, ao olhar para o horizonte onde o sol se punha, João entendeu que havia ali a semente de um futuro que não se esgotava nas contas bancárias, mas na opulência das vidas e histórias que ele continuaria a cultivar. Vamos além das aparências, sussurrou para si mesmo, enquanto a noite abraçava o campo. Não era só uma chamada à ação, era um convite ao reconhecimento. Quem sabe um dia, as batidas desse solo e a história de um homem humilde ecoassem em corações prontos para uma transformação verdadeira. E talvez, apenas talvez, outros pudessem perceber que o verdadeiro valor está em respeitar a jornada de cada um, que cada bota suja traz consigo a sabedoria de uma vida vivida em plenitude.